Obrigada, gente. A gente tem como resolver isso? Desculpa, sempre o suspense da tecnologia, né? A gente testou tudo antes 1000 vezes, né? Acho que agora foi. Ufa. Obrigada, gente. Bom, falar um pouquinho rapidamente sobre a Interbrand. A gente é uma consultoria global de branding, né? Como a Ruby apresentou. Esse é o nosso time. A gente fica na Vila Olímpia, lá em São Paulo. Quem quiser passar lá para tomar um café está super convidado. Meus contatos vão estar no final da apresentação. E nós somos uma consultoria de branding focada no crescimento de marcas e negócios. E esse aqui é um pouquinho dos nossos clientes no Brasil. A gente trabalha para clientes tanto B2B quanto B2C. Trabalhamos desenvolvendo estratégia de marca, posicionamento, promessa, propósito, e ajudando as marcas a se posicionarem nesse mundo cada vez mais complexo aí de comunicação. E a gente tem, com muito orgulho, vários clientes aqui no Sul. Tenho vindo bastante aqui a trabalho. A gente trabalha com Sicredi no Rio Grande do Sul, mas que já está no Brasil inteiro. A gente fez o nome e a marca da NSC Comunicação, antiga RBS, já devem ter visto. A gente trabalha muitos anos para a Embraco, que fica em Joinville, Neogrid também em Joinville. E, enfim, eu tenho uma ligação muito especial com Santa Catarina, né? Para mim é um prazer maior até do que vocês possam imaginar estar aqui, porque eu morei até os 22 anos aqui em Florianópolis, me formei na UFSC, sou formada em Direito. Meu primeiro estágio foi no Diário Catarinense. Fui para São Francisco em 96, morei lá, fui me especializar em marketing. Peguei o primeiro boom da internet. Em 96 a gente está falando, não sei se todo mundo aqui vai lembrar, mas a gente estava falando de Netscape, de Alta Vista, de marcas que hoje nem existem mais. E me apaixonei por todo esse universo, comecei a trabalhar com branding lá em São Francisco e estou fazendo isso há 22 anos. E eu sou uma pessoa muito entusiasmada com o que a gente está vivendo hoje. Então, vim trazer um pouquinho desse meu olhar sobre o que está acontecendo hoje no mundo, né? Está exigindo cada vez mais de nós saber navegar nesse mundo VUCA. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. VUCA significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. Na verdade, seria VICA, né? Essa é uma expressão em inglês, porque incerto é uncertain. Esse mundo que a gente está vivendo hoje. O mundo da insegurança, o mundo da velocidade, o mundo da mudança, da surpresa, do permanente estado beta. As coisas acontecem muito rápido nos negócios, nos mercados. Um business plan hoje dura 3 meses. Né? Todo mundo aqui que trabalha sabe a dificuldade que é você dançar conforme a música. São forças internas e externas que estão impactando todos os negócios e tornam a nossa visão sempre muito turva. A sensação que dá é que a gente está navegando sem saber direito para onde está indo, né? E se eu fosse escolher 3 grandes principais assim problemas que eu vejo nesse mundo VUCA que a gente está vivendo hoje, eu começaria pensando que os concorrentes vêm de onde a gente menos espera. Vocês devem estar vivendo isso, né? A gente aqui está acostumado a olhar para o concorrente A, B e C e, de repente, vem alguém que você não está esperando e te surpreende. Quando eu penso nisso, eu sempre penso na Amazon, né? Vocês vão me ouvir falar bastante da Amazon hoje. Ela é um benchmark para tantas coisas que eu acabei incluindo em vários momentos. Eu acho que as fronteiras de negócio estão cada vez mais fluidas.
A gente não consegue nem definir o que é a Amazon hoje, né? Quando a gente para pensar o que é a Amazon, ela começou como um e-commerce, né, vendendo livro. De repente, ela fez o Kindle, que era um device para você ler o livro. Depois, ela começou. Hoje em dia, ela tem faz filme, né? A Amazon Studios faz filme. A gente conhece a Amazon AWS, que é um serviço de nuvem, né, para armazenamento de informação. E não sabe mais dizer o que é a Amazon. Ela é tudo, né? A gente não tem nem como muito definir o que eles são. Hoje, a Amazon, por exemplo, concorre com a Netflix em conteúdo, né? Outro exemplo de que a concorrência vem de onde você menos espera, né? Como a gente imaginaria essas duas marcas juntas na mesma tela? A Apple acabou de anunciar, semana passada, que está montando uma joint venture com o Goldman Sachs, que é um banco de investimento americano, e vão juntos lançar um cartão de crédito. Então, a Amazon, a Apple, que, na verdade, já tem o Apple Pay, não sei se vocês conhecem, que já é o modelo, já é um meio de pagamento que a Apple lança, já entrou no Brasil há 2 meses atrás, em parceria com o Itaú. Quem é correntista Itaú já tem Apple Pay, né, já pode usar, eles fizeram uma exclusividade por 3 meses. E agora vai ter um cartão de crédito da Apple. Então, você imagina com quem que a Apple vai concorrer, com Credit Card, com Mastercard, com Visa, com todo mundo, né? Ela virou uma fintech. Quem é que ouve música pelo Spotify? Todo mundo, né? Até pouco tempo atrás, o Spotify navegando sozinho nesse mundo. A gente não desaprendeu a ouvir música de outra forma, né? Pois o Spotify foi surpreendido semana passada com a notícia de que o YouTube vai lançar um serviço de música igual a ele, o YouTube Music. E é natural, porque as pessoas vão muito para o YouTube para ver, em vez de ver vídeo, para ouvir música, né? Então, eles perceberam essa oportunidade de lançar um serviço de streaming, que vai deixar o Spotify em maus lençóis, porque o YouTube, na verdade, ele é do Google, né? E se você parar para pensar, o Google tem aquele assistente de voz, aquele alto-falantezinho, o Google Home, e que já você vai poder usar o YouTube e vai ouvir ali no Google Home, que é uma coisa que você não consegue fazer com o Spotify. O Spotify ainda não tem um hardware, não tem um device. Então, essa guerra vai esquentar. E quando a gente fala de concorrência, eu acho que uma das coisas mais que eu acho que é uma arte no mercado é você saber identificar quem são seus concorrentes. Não é fácil. Você tem que ter uma visão além do alcance e não olhar simplesmente para o óbvio, né? Eu gosto muito dessa frase. Esse é o CEO da Netflix, o Reed Hastings, que estava numa entrevista e perguntaram para ele de quem que ele tinha medo de concorrência, né? Da HBO, da Amazon, de quem que ele tinha medo. E ele respondeu: eu realmente não me preocupo com a Amazon e com a HBO, porque o mercado é muito grande. Pense comigo, quando você assiste um seriado da Netflix e fica viciado nele, você não fica acordado até tarde da noite? Então, o nosso concorrente é o sono. Achei genial essa visão, né? Tipo, ele conseguiu enxergar o óbvio, né? Ele concorre com o sono das pessoas. Quem aqui já não ficou até 3 da manhã prometendo que só mais um, só mais um, só mais um, né? Aí você acaba vendo 4, 5 capítulos sem parar. Então, é uma visão além do alcance, é enxergar seu concorrente de um jeito que ninguém está olhando. Outro ponto que eu acho que é bem crítico desse mundo VUCA, e eu acho que ele está dando muito pano para a manga, é que a tecnologia começa a ser cada vez mais uma ameaça. É o lado sombrio da tecnologia, né? Esse é o Ray Kurzweil. Eu fui esse ano no South by Southwest, aquele festival XSW em Austin, e ele foi um dos palestrantes. Ele é um cara muito respeitado, ele é fundador da Singularity University, que fica no Silicon Valley, que hoje é um centro de inovação e de disrupção no Vale do Silício. E ele é um otimista. Ele acha que, apesar de todas essas questões que a gente está vendo em termos de inteligência artificial, machine learning, deep learning, ele acha que a gente está indo por um caminho bom. Mas ele disse, por exemplo, que não há diversidade cultural, racial, social e econômica suficiente entre os engenheiros que fazem a programação, fazem os códigos, né, fazem os codings, para mitigar os riscos de viés, que é o que muito está se falando hoje, que é o bias, que é o viés. Que quem programa tem uma visão muito fechada das coisas. Não existe ali uma representatividade de raças, de classes socioeconômicas. E as máquinas aprendem de quem? Dos homens, né? O machine learning, na verdade, é isso. Eles estão aprendendo com a gente, eles aprendem dados que a gente criou. Então, isso é bem perigoso, né? E depois que o Ray Kurzweil
deu essa declaração, teve uma outra declaração bombástica no South by Southwest, que foi do Elon Musk. Ele apareceu de surpresa no South by Southwest. Esse ano eu estava lá, e foi um momento muito marcante para mim, porque eu acho ele um cara realmente incrível. Eu até mostro um pouquinho dele no final. E ele deu uma declaração no palco que pegou muita gente de surpresa, e essa declaração dele foi muito comentada ao longo de todo o resto do festival. Ele disse que a inteligência artificial deixa ele muito assustado. E a capacidade de desenvolvimento da inteligência artificial ela é exponencial, né? Ela cresce muito rápido. E ele disse, escrevam o que eu digo, inteligência artificial é mais perigoso do que armas nucleares. Então, isso ressoou, assim, calou fundo em muita gente, todo mundo depois ficou discutindo essa frase, se ele tinha razão, se ele não tinha razão. Mas, enfim, eu acho que ele tem um ponto. Pegando uma carona nesse assunto, eu acho que o terceiro ponto que eu queria falar um pouco nesse mundo VUCA é a ética, né? Design ethics, quem está programando, quem está criando produtos, serviços, aplicativos, né? Hoje já existe um consenso de que os engenheiros no Silicon Valley estão criando para fazer a gente viciar na tecnologia, né? Então, isso é muito discutido hoje também. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background. Desculpa, eu queria falar antes. Vocês viram essa cena? Alguém viu isso? Esse vídeo? O Google I/O, a conference do Google na semana passada, o Sundar Pichai apresentou com muito orgulho, né, uma conversa entre um bot, entre o assistente virtual do Google e uma pessoa que ligou para marcar o assistente virtual ligou para um salão de beleza, para um cabeleireiro, para marcar um horário. E eles mostraram com muito orgulho a naturalidade com que o assistente virtual do Google falava. Você não percebe que você está falando com um robô. E aí vem todas essas questões éticas, né? Não tinha que ter um disclaimer, a pessoa não tem que saber que está conversando com um robô antes do que ela vai falar. Então, eu vou mostrar um pouquinho, para quem não viu, é bem interessante. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a... Suspense again. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a... Não sei o que houve. Mas, enfim, depois vocês podem procurar, isso está no YouTube, está em vários lugares. Vocês veem como o robô fala, depois ele dá uma risadinha. Então, assim, realmente é impossível perceber que você está falando com um robô. Então, isso é uma questão delicada para o mundo de lidar, né? Outra questão bem importante, eu não sei se alguém viu essa história, existe hoje em dia, reconhecimento facial é uma tecnologia que está sendo muito utilizada, né? Quem tem iPhone 10, por exemplo, já usa, já tem reconhecimento facial no bolso, né? A gente pega o telefone e já abre a partir de reconhecimento facial. E o Google se enrolou com esse problema que aconteceu uns 4 anos atrás, quando um engenheiro percebeu que ele estava usando o Google Photos, que muita gente aqui deve usar, e ele estava, o Google Photos, o algoritmo do Google Photos estava identificando pessoas negras como gorilas. Isso, o Google não fez nada na época, e depois essa história voltou, 2, 3 anos depois, e foi denunciada de novo. E o Google, o que eles fizeram na época?
eles tiraram a palavra gorila do algoritmo. Então, a solução foi péssima, porque, na verdade, em vez de resolver e tentar entender as diferenças, ele simplesmente eliminou uma categoria para não correr mais esse risco. Então, isso também é bem sério. Outra questão relacionada com o reconhecimento facial, a polícia americana usa muito reconhecimento facial para identificar criminosos e coisas do gênero, e tem tido muitos problemas com as minorias raciais, porque a ferramenta usada para o reconhecimento facial, ela confunde pessoas de cor, pessoas orientais, e as pessoas são presas por engano, por causa do reconhecimento facial. Então, acho que a gente tem aí várias questões para a gente pensar, como é que a gente vai lidar com elas. Mas, como eu disse no início, eu sou uma otimista. Eu acho que a gente está vivendo um tempo muito rico, muito interessante. Eu acho que a tecnologia, apesar dos pesares, ela pode nos ajudar, sim, a ser uma versão melhor de nós mesmos. Aí, agora, a gente entra na parte boa da apresentação. A gente vai parar de falar de coisas tristes e sombrias e vai falar de coisas melhores. O primeiro ponto, que eu acho que é super bacana, e eu vi muito isso no South by Southwest, quando eu estive lá em março, é que voz, né, comando de voz, virou o maior investimento das empresas nesse momento, né? Você vê a Amazon com a Alexa, né, o Echo, o Google com o Google Home e o da Apple também, o Apple HomePod, todo mundo jogando todas as fichas nos assistentes virtuais, né? E não é difícil entender por quê. Eles estão cada vez mais baratos. Hoje em dia, você compra o Echo Dot, que é aquele Alexa pequenininha, por $30. Eles estão subsidiando, inclusive, querem que todo mundo compre. E por que isso, né? Hoje, quando a gente olha os números, a gente vê que, na verdade, o uso desses assistentes de voz nas casas das pessoas ainda é muito para pedir informação, né? A gente tem 4 lá em casa, os meus filhos, eu tenho 3 filhos, 3 filhos adolescentes, 2 meninos e uma menina. Os meninos acordam de manhã e perguntam qual foi o placar do jogo de ontem. Eles usam muito, mas para fazer perguntas, assim, informações em geral. 51% das pessoas ainda usam como alto-falante. Você conecta seu playlist ali e fica ouvindo em casa. E outras pessoas usam para controle, né? Você pode controlar a luz, você pode controlar a temperatura, né? Onde a casa é conectada, você também pode usar para isso. Mas o mais louco disso tudo, e eu imagino que deva ter bastante gente aqui trabalhando com varejo e pensar como é que esses assistentes de voz vão evoluir no futuro, né? A Amazon tem uma visão de que até 2023 a maioria das compras vão ser feitas pelos assistentes de voz, especialmente compras de coisas básicas que a gente compra repetidamente. Compra de supermercado, compra de fralda, compra de gilete, coisas que a gente usa de maneira rotineira, né? E como ela está fazendo isso, é muito interessante. Quando você faz uma busca na Amazon, você coloca lá no campo, sei lá, detergente. Ele vai te dar uma lista com 10, 15 marcas e você vai passar, você vai scrollar ali, né, procurando as marcas, os preços, você vai pesquisar um por um, vai entrar para ver os reviews, que é uma grande diferencial competitivo da Amazon. Mas, quando você está comprando pelo assistente de voz, você não vai esperar ela recitar 30 produtos para você, né? Você vai dizer que você quer pilha, como está aqui, está meio ruim esse slide, peço desculpas, mas quando você entra e fala que você quer pilha, ela vai te direcionar para a primeira pilha que está na lista. E a primeira pilha que está na lista é uma pilha da marca Amazon. E você, para resolver rápido, fala, tá bom, quero essa. E ela vai botar no seu carrinho, vai comprar para você e vai entregar na sua casa. Então, isso é uma jogada genial, né? Você não vai esperar ela dizer 10 marcas de pilha e o preço de cada uma para você. Você vai comprar primeiro e vai dizer, tá bom, pode ser. Então, essa é para onde está indo o mercado de varejo, né? Acho que a gente tem que ficar ligado nisso. E a Amazon é tão esperta que ela agora lançou um Echo Dots for Kids. É o assistente de voz coloridinho, que já vem com um monte de 300 livros infantis, para a gente não ter mais que contar história para os filhos de noite, não precisa mais ficar na cama contando história, você liga a Amazon e ele vai contar sozinho. São várias estações de rádio, jogos, né, games desenvolvidos pela Disney, National Geographic. Tem até o despertador do Bob Esponja. Qual é a criança que não vai amar isso, né? Então, assim, elas já vão desde pequenas aprendendo a usar assistente de voz. O que para nós já é mais difícil, para eles vai ser super fácil, super simples e muito intuitivo. Acho que outra
Outro ponto positivo, assim, que eu acho que para nós consumidores, obviamente, porque para quem trabalha no varejo é muito mais difícil, é que a experiência do consumidor tem que ser cada vez mais inovadora. Nós, consumidores, somos cada vez mais conectados e cada vez mais móveis. A gente quer comprar do celular, chega em casa, quer comprar do computador, quer comprar do iPad. A gente não quer esperar para ir na loja ou para ter um momento que você vai sentar e fazer as compras, né? De novo, a Amazon, né? Estou um pouco repetitivo, mas, enfim, é quem está sendo mais disruptivo hoje, né? A Amazon, uma das coisas que eu mais admiro a Amazon, um dos motivos que eu mais admiro é que eles conseguem olhar a jornada do consumidor e atacar todos os pontos de atrito, né? O que te impede de fazer uma compra online? É porque eu não estou em casa para receber o pacote, não sei onde vai deixar o pacote. Não tem problema. A Amazon agora fez uma parceria com a Volvo e com a General Motors, que tem um sistema de destrava do carro remoto, e quando o entregador chega na sua casa, chega no seu carro, perto do seu carro, ele recebe um código, e você manda um código, e o código abre a mala do carro, ele deixa o pacote dentro da mala do carro e vai embora. Então, assim, esse problema já está resolvido. Qual o próximo, né? Bom, Amazon Go, todo mundo deve ter visto, a loja em Seattle que não tem caixa. Você passa, pega tudo o que você quer e passa por essas tipo umas catracas digitais que computam tudo que você comprou, então você não passa mais por ninguém. Esse é um modelo que ela fez um piloto em Seattle e já está dando super certo. É a loja da Amazon. E aqui os Amazon Pickup Centers, né, são containers que a Amazon coloca espalhados pelas cidades. Você também você recebe você vai lá, coloca um código e retira seu produto. Mas no Brasil também tem gente fazendo coisas interessantes. Em São Paulo já existem 3 marcas de entregas de compra em supermercado online, que não têm loja, eles só são plataformas digitais online. É o Shopper, o Home Refill e o Supermercado Now. Eu sou usuária de 2 deles, eu uso o Supermercado Now e o Shopper, e funcionam maravilhosamente bem. Existe uma entrega programada, você pode trocar produto, cancelar a entrega daquele mês. Então, já tem gente fazendo isso de uma maneira muito bacana. E coisas criativas, né? Esse é o mercado da Vanessa. A Vanessa resolveu aproveitar os produtos que estão perto do vencimento, e ela tem uma base de 15 mil pessoas no WhatsApp. Então, ela compra os produtos que estão perto do vencimento, manda para a base dela no WhatsApp, com as ofertas da semana, com preços imbatíveis, porque ela já compra isso super barato, né? Porque já está vencendo. E, assim, ela está fazendo o negócio dela ir para frente. Então, eu acho incrível. O brasileiro realmente é o criativo, né? Inventa maneiras de vender surpreendentes. A outra coisa muito bacana que está começando, já existe há um tempo, mas a gente está começando a ver as aplicações práticas da blockchain. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar nessa palavra. Às vezes parece um pouco complexo, então eu trouxe algumas aplicações concretas do que já está sendo usado, né? Blockchain, na verdade, é um sistema de validação descentralizado. Quando você faz uma operação na internet hoje, você precisa que alguém valide o que você está dizendo. E o blockchain nada mais é que um sistema de validação que usa máquinas de muitas pessoas. Então, assim, ela é descentralizada, você não depende de 2 partes só, é muito mais democrático. E acho que o blockchain está fazendo isso, ele está devolvendo poder às pessoas. Você não precisa mais de um banco do outro lado te dizendo que você fez a transação, né? E a gente vai poder tomar decisões muito melhores e decisões baseadas em confiança. Uma coisa interessante é que a Estônia e a Geórgia, que são países lá do leste europeu, são países extremamente desenvolvidos em termos de e-governance. Já existe voto online, já existe não tem mais cartório, você faz tudo online, tudo é validado de uma forma descentralizada. Eles são considerados pela Wired as sociedades mais avançadas digitalmente do mundo. Blockchain vai nos ajudar a combater fake news. A gente vai poder saber se aquela foto é verdadeira. Hoje em dia, a gente está vivendo essa deturpação de fatos muito séria, e que hoje está chegando na foto e no vídeo. Quem nunca recebeu aqui um vídeo com uma voz que não era da pessoa falando, e a gente fica na dúvida se a pessoa falou aquilo mesmo ou não? Com blockchain, tudo isso vai ser mais fácil de você verificar, de você checar a fonte da informação. Saúde. Vai ser muito importante
primeiro, para combater a falsificação de remédio, né? Na Nigéria, por exemplo, 70% dos medicamentos são falsos. Então, qualquer um com smartphone vai poder identificar a origem de um medicamento, saber se ele é verdadeiro ou não. E nós vamos poder usar o blockchain para poder registrar todo o nosso histórico médico, todos os exames, as vacinas, as cirurgias que a gente fez, isso vai estar registrado em blockchain também. A Coca já está fazendo um projeto super interessante para combater o trabalho escravo através do blockchain, para que os contratos sejam assinados de forma correta e idônea e não possam ser corrompidos no meio do caminho, né? E esse é o que eu mais gosto. Quando a gente começa a ver o blockchain sendo utilizado por pessoas como a gente, que é muito bacana. A Cargill tem uma marca de peru, e no último Thanksgiving eles fizeram uma promoção que você pegava o código do peru, colocava na internet, e você conseguia descobrir onde ele foi criado, qual foi a fazenda, quem foram os criadores, como era o nome do peru. Então, essa possibilidade de você entender toda a sua cadeia a cadeia alimentar, né, de onde veio isso tudo, é uma aplicação muito rica. Muita gente se preocupa com a origem, se é orgânico, se não é orgânico, então você vai poder entender exatamente de onde veio. Bom, dados é o novo petróleo. Essa frase já foi dita várias vezes, né? E eu acho interessante sobre isso que amanhã é um marco no mundo, né? Amanhã entra em vigor o GDPR, que é o General Data Protection Regulation, que é uma lei que, por enquanto, ela só está aplicada aos cidadãos da União Europeia e quem vive lá, e que vai dar mais controle a nós, usuários, sobre os nossos dados, né? E por que o GDPR fez isso? Por que essa lei existiu, né? Por que a União Europeia está 7 anos trabalhando nessa lei? Porque eu acho que as pessoas... Ninguém sabe direito se as pessoas ligam para a privacidade, né? E aí eu acho que a União Europeia se preocupou em fazer isso ela mesma, já que a gente não liga tanto, né? Vai ter várias... Eu acho que o Facebook é um exemplo disso, né? O que aconteceu agora, esse escândalo da Cambridge Analytica, expôs, né, toda essa questão dos dados, mas as pessoas não parecem ligar muito. O Facebook já retornou ao valor de mercado pré-escândalo, e as ações dele, aqui tem um gráfico que mostra a ação já está valendo a mesma coisa. Então, assim, será que as pessoas se preocupam mesmo com a privacidade? Não houve um êxodo do Facebook como a gente achou que fosse ter, né? E eu acho que depois da gente ter entregue os nossos dados para as redes sociais para ter acesso, eu acho que vai vir uma próxima etapa agora, que é entregar os nossos dados para ter conveniência. De novo, a Amazon, né? Olha a quantidade de coisas que ela está fazendo na vida das pessoas. Ela faz a entrega. Hoje em dia ela já tem uma empresa de limpeza, né? Você compra o material de limpeza online, a Amazon vai entregar. Quem sabe o cara da Amazon já limpa a sua casa, já leva seu cachorro para passear. Tudo isso é possível, já está no mapa deles. Eles já têm empresas para tudo isso. E eu acho que o último ponto que eu acho que a gente tem que estar muito... acho que é um alívio, principalmente para quem trabalha com marcas, né, como a gente, é ver que as marcas, finalmente, estão trabalhando com transparência, cultura e propósito, né? São palavras são palavras de ordem hoje. Eu trouxe alguns exemplos que eu acho bárbaros, né? Quando eu estava lá no South by Southwest, isso aconteceu. A Dick's Sporting Goods é uma Centauro, é uma loja de materiais esportivos enorme, tem nos Estados Unidos inteiro, e eles vendem armas. Eles vendem armas de caça e armas de esporte, tiro ao alvo, o americano gosta muito disso, né? E quando houve aquele massacre da Flórida, em fevereiro, eles descobriram 2 coisas. Primeiro, eles decidiram parar de vender armas para menores de 21 anos. Pasmem, eles vendiam armas para menores de 21 anos. Qualquer um entra lá e compra uma arma. E, segundo, eles pararam de vender armas que eles consideram letais, que são armas que podem ser automáticas e tal. E depois eles descobriram que o atirador da Flórida comprou, em novembro passado, uma arma na loja deles. E aí eles fizeram uma campanha, jogaram as armas fora. Foi uma coisa bem forte lá para eles. É uma marca que abriu mão do seu lucro, né? Vai parar de vender determinados tipos de arma para poder se engajar nessa campanha a favor de uma regulação maior das armas, né? O Starbucks também teve uma história incrível. Mês passado, na Filadélfia, 2 homens negros foram presos porque estavam dentro de uma loja do Starbucks sem fazer nada. Eles não estavam consumindo, os funcionários ficaram desconfiados, chamaram a polícia, eles foram presos. Isso desencadeou uma crise terrível. O CEO do Starbucks pegou um avião, despencou lá na Filadélfia para pedir desculpa, e como forma de retratação, ele vai fechar
todas as 8.000 lojas do Starbucks por uma tarde, agora no final de maio, para fazer um treinamento contra a discriminação. Também botando a mão no bolso, abrindo mão de lucro, vai fechar a loja para poder ensinar os funcionários como tratar as pessoas. Patagônia é uma marca também que é um ícone de sustentabilidade, uma marca que sempre defendeu o meio ambiente. Eles processaram o Trump, porque o Trump ele diminuiu a área de um parque nacional. E é uma marca super engajada com o meio ambiente, então eles resolveram fazer essa jogada, né, arrojada. E toda vez que a Patagônia toma uma atitude assim, ela vende mais. É muito louco isso. Vou terminar reforçando que eu acho que realmente a gente está vivendo um tempo muito legal, apesar do mundo estar um pouco maluco, um pouco fora de ordem, mas eu acho que esse é um great time to be alive, né? E vou mostrar aqui a aparição surpresa do Elon Musk, que realmente chegou de surpresa no palco do South by Southwest e foi ovacionado, né? Ninguém... We got room. Elon, I know from talking. Esse cara que está com o microfone é amigo do Elon, por isso que ele apareceu no palco de surpresa. E esse cara é o diretor de Westworld, é um seriado da Netflix, não sei se vocês assistem, é um seriado bem bacana até, que mistura realidade virtual com faroeste. E esse cara ficou amigo do Elon porque ele contratou esse diretor para fazer um filminho, sobre o lançamento do Falcon, que é o foguete do Elon Musk, que subiu em janeiro, e foi a primeira vez que uma empresa que não é NASA, nem uma estação espacial, nem um órgão governamental soltou um foguete e trouxe os propulsores de volta, porque isso derrubou os custos de lançar um foguete barbaramente. A NASA ficou com cara de paisagem, né? Porque era um investimento tão alto, e ele conseguiu fazer algo que ninguém nunca tinha feito, que é trazer os propulsores de volta e serem reaproveitados em outros lançamentos de foguete. Esse Jonathan, que é o diretor do Westworld, fez um filminho que eu queria dividir aqui com vocês, porque eu acho um filminho incrível. Eu já vi 1000 vezes esse vídeo, eu sempre me arrepio, porque eu acho que ele fez uma coisa incrível, né? Ele não se deixou levar pelas dificuldades, né? E foi em frente, que eu acho que é um símbolo do nosso tempo. Ainda colocou um David Bowie no fundo, né? Ficou lindo. É uma frase que ele disse, né? Eu acho isso tudo muito empolgante, fico muito feliz por estar vivendo esse tempo. Acho que todos nós devemos estar felizes por estar vivendo esse tempo, são tempos maravilhosos, né? De quantas coisas a gente pode fazer.
E é isso, meus contatos estão aqui, meu e-mail, LinkedIn, eu tenho um Instagram que eu coloco muita coisa de inovação, de tecnologia, só prestem atenção no ponto, porque sem ponto é minha conta pessoal, Andrea.Jané, Twitter também. E é isso, gente, obrigada.